Bom, então agora nós vamos chamar aqui, né, para o palco, para a nossa segunda roda de hoje, que o tema é Resistências, Identidades e Travessias, Diálogos Dakar São Paulo em torno do hip hop. Para essa conversa, quero chamar algumas pessoas aqui para o palco. Primeiro eu vou chamar a mediadora, Luciana Santos. Ela é historiadora e atriz, tem um mestrado sobre a história da sua avó, que migrou das terras amadianas da Bahia para um recomeço em São Paulo. Atualmente desenvolve na USP um doutorado sobre os impactos sociais da intersecção entre a neurociência e a tecnologia. Vou chamar também para o palco Mahfouz Ajadnani, doutor e mestre em História pela PUC de São Paulo, é também mestre em História da África Contemporânea pela Universidade do Cairo, dedica-se aos estudos sobre a história do Saara, principalmente da sociedade Tamacheque, Tuareg, e é membro e pesquisador da Casa das Áfricas, Núcleo Amanar, membro do Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora Secafro PUC São Paulo. Chamamos também a Joelma Santos, que tem mestrado e graduação em História pela PUC São Paulo, atualmente é professora na Educação Básica Fundamental 2, pela Rede Pública Estadual e Municipal de São Paulo, tem experiência na área de História, com ênfase em estudos culturais africanos e da diáspora, rap e feminismo negro, pesquisadora associada pelo Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora Secafro PUC São Paulo. E também chamamos ao palco Nemias Tech. Nemias Tech é angolano, residente em São Paulo, atualmente cursa o último ano de psicologia, é escritor, poeta e rapper, luta pela causa negra e, no momento, encontra-se preparando alguns livros e também uma obra musical. Boa tarde. Queria agradecer antes muito o convite por poder participar. Me sinto muito honrada de estar mediando essa mesa. Acho que os convidados prepararam uma fala, né? E, a partir dela, então, a gente abre e tenta trazer algumas questões para discutirmos todos. Joelma, por favor. Olá, boa tarde. Eu pontuei algumas coisas, né? Como já foi falado na apresentação, pesquisei sobre o rap dentro da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, da década de 90 a 2000. Principalmente as produções dessas mulheres paulistanas, uma parte de mulheres negras, né? Como elas se representavam em suas letras e como também as mulheres são representadas nas produções de rap produzidas por homens, né? E esse documentário assim me fez relembrar vários momentos de pesquisa, que eu falei assim, nossa, putz, né? Se eu tivesse assistido esse documentário naquele período que eu estava fazendo a pesquisa, teria engrandecido cada vez mais. E aí eu fiz alguns apontamentos, né, que eu acho interessante a gente refletir. Antes da gente, quando a gente fala assim na questão da participação das mulheres e ocupação desses espaços, onde são ocupados majoritariamente por presença masculina, eu sempre me questiono, né, as mulheres onde estão, quais os papéis que elas desempenham, quais as funções que elas desempenham, né? Então a gente tem conhecimento de que o rap ele é ocupado majoritariamente por homens, né, em sua produção, em questão de até na questão de produção, de gravação, de produção musical, o estético, a questão de várias formas ele é ocupado por sua maioria por homens.
E aí as mulheres, onde estão? Onde estão essas mulheres? Né? Quais papéis que elas desempenham? E aí, na década de 90, a gente percebe que as mulheres elas ficavam sempre em papel secundário, ocupando dentro do movimento hip-hop, sendo back vocal, fazendo esses serviços nos bastidores, né, como foi relatado no documentário. Então, assim, muitas situações elas se assemelham. E outra coisa também que eu ouvi no documentário que eu achei importante é pensar, né, até que ponto a mulher vai ser responsabilizada e vai se responsabilizar pela questão do cuidado. Porque quando ela pensa em seguir e em focar, ter foco na carreira, ela tem essa questão ela tem os obstáculos que ela vai enfrentar, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, na questão da crença, na questão da religião, na questão dos afazeres domésticos, na questão dos cuidados com o lar, com o filho, com o marido, né? Enquanto o homem, quando ele tem essa questão de focar na carreira artística, de ser um rapper, de ser um hip hopper, ele não pensa e não cogita em pensar nessas dificuldades, né? Porque ele simplesmente foca, ele consegue articular, ele consegue montar a sua agenda e consegue desenvolver e se dedicar, ter um tempo e dedicar-se à sua carreira. Mas a mulher ela tem esses obstáculos. Então, muitas das vezes, as mulheres elas pensam e repensam, porque não tem tempo, né? Porque o tempo dela já está todo tomado por outras obrigações, né? Por outras funções, por outros papéis. Então, na maioria das vezes, essa mulher ela se anula. E assim, eu fico feliz em ver que a juventude, né, ela está começando a perceber isso. O que eu quero, eu vou focar, eu tenho o meu objetivo, eu acredito e vou seguir, né? Mesmo que tenha todas as dificuldades. E aí uma outra coisa também que eu vi no documentário, que chamou a atenção e também passou pela pesquisa, é essa questão de a mulher ela não quer que a sua fala, a sua postura, a sua criatividade seja validada através do homem. Ela quer ser protagonista e ela tem condições de ser, né? E a partir do momento que ela ocupa o espaço onde é majoritariamente, né, ocupado por homens, ela vai se resistir o tempo inteiro, provar o tempo inteiro que ela é boa no que faz, provar o tempo inteiro que o objetivo, o que ela quer, provar que ela sabe fazer, né? Então, é uma prova constante e se reafirmar o tempo inteiro, né? Então, além desses obstáculos, da questão que vai além da escolha, né, da carreira, do meio artístico, de entrar ou não dentro do movimento hip-hopper, ou entrar no meio esportivo, né? Então, ela tem que provar o tempo inteiro que ela sabe fazer, que ela sabe o que ela está fazendo, que os objetivos dela são bem claros e específicos, ao passo que o homem ele não tem essa preocupação, vamos dizer assim, é fazer, não tenho que provar, vou treinando, vou me aprimorando, vou fazer parte das reuniões, vou fazer parte dos eventos, estarei em vários lugares, vou divulgar a minha arte, né? Mas, enquanto ele está se desenvolvendo na questão da carreira artisticamente, por trás dos bastidores, quem é que está sendo o apoio, quem é que está segurando a barra para ele, quem é que, de repente, está cuidando do filho dele para que ele possa ir no evento, né? Quem é que, de repente, está, assim, fazendo uma comparação bem simples, mas alimentando o filho, cuidando da casa, né? Cuidando das coisas, das responsabilidades, levando a criança para a creche buscando, enquanto ele está se desenvolvendo e crescendo na carreira. Então, falar sobre a ocupação de mulheres nesses espaços é falar de resistência. A gente não quer a nossa fala validada por homens. A gente não quer que a nossa
a nossa criatividade seja validada por homens. Nós queremos ser protagonistas da nossa história, nós queremos ser protagonistas da nossa criatividade, da nossa escrita, das nossas emoções, né? E isso, infelizmente, ainda é um fardo, né? É um enfrentamento constante que a gente vê, não só no rap, não só no esporte, não só na música, em qualquer meio, né? A mulher, para ocupando esses espaços, ela tem que ser resistência sempre, né? Tem que ser forte sempre, tem que lutar sempre. E aí, quando a gente pega esse recorte e leva em questão de ser mulher negra e periférica, aí os obstáculos eles aumentam, né? Porque além dessas lutas da questão de fazer validar a minha fala enquanto mulher, eu tenho que também lutar contra a questão do racismo, a questão sexista, a questão misógina, né? Então, assim, são tantos outros obstáculos, são tantas outras dificuldades, né? E que estamos aí, estamos lutando, sempre em frente, sempre fazendo existir e resistir e valer a nossa criatividade e tudo mais. É isso. A gente continua. Mafuz ou Neemias? Quem prefere? Bom, boa tarde. Eu sempre gostava de usar imagens, né, para exatamente ilustrar o que ia dizer, mas, enfim, eu trabalho grupos musicais, né, da minha região, que tem também uma história, exatamente o que dialoga com o filme, que ao lado da resistência, da luta pela identidade desses grupos. Esses grupos musicais nasceram no contexto da colonização europeia no continente africano. A colonização europeia dividiu as sociedades africanas em vários estados pós-coloniais. E isso, claro, levou a uma questão que ainda a África sofre, que é a questão de conflitos interétnicos, entre as etnias, entre as sociedades africanas. E aí, nesse caso, esse grupo, ou esses grupos musicais, não só um, mas o mais importante deles, que o primeiro pioneiro nessa luta, se chama Tinariwen. Tinariwen, que significa, na língua deles, desertos. De uma forma de dizer que representam toda a região saariana. Inclusive, o termo Sahara, ou Saara, significa deserto. Então, quando eles dizem desertos, ou Tinariwen na minha língua, dizem também desertos que toda a região saariana, nesse caso especificamente, o Grande Sahara, né? O Grande Sahara, ou o Grande Deserto do Sahara. Quando a gente fala deserto do Sahara, a gente fala deserto do deserto, ou Sahara do Sahara. Tinariwen, nesse caso, nasceu nesse contexto, e aí a região deles, por exemplo, que é hoje representado como norte do Mali. E o primeiro conflito que nasceu nesse contexto foi em 63. 63, 2 anos depois da saída do exército francês daquele território. Até hoje, a festa do Exército Nacional do Mali é 20 de janeiro, porque 20 de janeiro de 1961, que o exército francês saiu do território malinês. Aí, em maio já de 1963, começou a primeira guerra, o primeiro conflito identitário, exatamente pela independência daquela região, que eles, a população tuareg, né, que o nome que vocês todos devem conhecer,
na literatura escrita ocidental, sobretudo, mas também árabe. Então, aconteceu essa guerra. Nessa guerra, morreram os pais, parentes desses grupos, e isso que levou um exílio, né, a uma grande quantidade desses grupos para países vizinhos, especificamente a Argélia e a Líbia. A Argélia, naquele contexto, era um país que muitos países africanos ainda, que não tinham ainda independência, enxergavam como o país da revolução. Como Amílcar Cabral dizia, os muçulmanos iam para Meca para peregrinação, os cristãos iam para Roma para peregrinação e os revolucionários iam para a Argélia. Então, nesse contexto, a Argélia era um lugar de treinamento para entender. Mais tarde um pouco, chegou Al-Qaddafi, ou Al-Gaddafi, ou Gaddafi, tem várias formas que os ocidentais pronunciam o nome dele, que também foi mais um outro maluco do continente africano na época, que muitos revolucionários também iam, nesse contexto, esses grupos aproveitaram a existência de Jamahiria, a grande Jamahiria árabe da Líbia, para o treinamento militar. Então, a partir daquele momento, eles voltaram também, 25 anos depois, para tentarem uma segunda vez liberar a sua terra, o seu território. As suas músicas exatamente cantam entre esses elementos: a terra, a libertação, a revolução, etc. Então, incluindo o próprio rap, não são somente rappers, mas são também rappers, são também rock, sobretudo, porque, na verdade, foram influenciados pela música dos anos 50, 60, 70, que é a juventude daquela época. Então, Tinariwen, nesse contexto que nasceu no exílio, nasceu num encontro da música tradicional local tuareg, Tamashek, um nome local, mas a música do norte da África, que também tem seus elementos dentro do continente africano, mas influências também de rítmicas do mundo árabe, mas a música ocidental de rock and roll naquele período, e a partir daí nasceram. O seu primeiro papel era convencer a juventude tuareg na época em aderir ao que eles chamavam de revolução. A Taura, na língua deles, que é também um termo que eles pegaram da língua árabe, inclusive da Líbia, de Muammar al-Qaddafi. E aí voltaram os primeiros anos, dos anos 80 até 2000, a música era direcionada para os próprios Kaltamashaq, ou seja, tuaregues. E aí, quando houve acordos entre os governos do Mali e do Níger, especificamente, aí voltou a paz, pelo menos momentaneamente, eles começaram a fazer concertos na Europa, em todos os lugares, inclusive aqui em São Paulo, já passaram aqui 2 vezes. E quando começou, inclusive, a guerra também de 2012, que é uma guerra, um conflito que continua até agora, também voltaram para cantar a paz, enfim. Então, eles têm esse papel de trabalharem a sua própria sociedade, claro, com grandes críticas, isso é bem claro, mas também defender, serem embaixadores da cultura da sua sociedade fora dentro da África e fora da África. Uma das músicas, por exemplo, nos anos 90, diziam os amigos da África: o que vocês acham, homens e mulheres que desde nasceram estão numa colonização? Então, a colonização, nesse caso, a colonização francesa e italiana naquela época, sabendo que a sociedade tuareg divide entre 5 países, Mali, Níger, Burkina Faso
que eram da Argélia, que eram da colonização francesa, mas a Líbia, que era da colonização italiana. Então, desde aquele período estão na colonização. Quando essa colonização se foi, ou seja, as independências africanas, veio uma outra colonização que as sociedades vizinhas, por exemplo, as sociedades do sul do Mali, do Níger, a mesma coisa, do Burkina Faso, claro, e a instituição de regimes de famílias árabes, porque é importante dizer que o norte da África majoritariamente não é árabe. A população amazigh, a população berbere, continua lutando exatamente para sua própria existência, pela identidade, pela língua. Aí, para terminar, para não ficar muito longo, queria dizer que a língua tamazigh foi conhecida oficialmente no Marrocos em 2011, depois, quando começou aquelas contestações que a gente viu no Egito, na Tunísia, começaram exatamente na Tunísia, com a morte de Mohamed Bouaziz, e depois a contaminação chegou no Egito e a Líbia, e aí o rei Mohamed VI, do Marrocos, assim, muito inteligente, reconheceu a língua, reconheceu a cultura. Hoje em dia, por exemplo, no Marrocos, você vai ver, em todos os lugares públicos, a língua árabe, a língua tamazigh, a língua francesa, para dizer que existe uma língua que é a língua tamazigh. A Argélia reconheceu em 2021, 2 anos atrás, que reconheceu a língua tamazigh como uma língua local. No momento que a Líbia até agora há um conflito que a língua tamazigh deveria ser constituída na Constituição da Líbia, mas até hoje os ditos árabes recusam porque queriam continuar nessa colonização intelectual, nessa colonização identitária e apagamento dessa cultura. Então, esses músicos, exatamente a importância deles é defender a sua língua, defender a sua cultura, defender a sua identidade, claro, independentemente do país, seja Mali, Níger, Burkina Faso. Por isso que, nesse caso de Tinariwen, se denominou, se chamou de Tinariwen. Resumindo isso. Obrigada, Mafuz. Nemias, por favor. Boa noite, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar desse evento, que é um evento muito louvável mesmo. Semanas como essa, semanas de arte, são sempre memoráveis. Não dá para subestimar o quanto isso pode reverberar no futuro. Acho que o Brasil não tem noção do quanto esses eventos brasileiros acabam por influenciar até em África. Foi muito feliz a abordagem que o irmão aqui fez, e a África é muito parecida. Claro, temos as nossas diferenças, mas quando ele começa dizendo que tem muita divisão interna, né? Esse tribalismo ocorre em vários lugares da África, e isso é uma das coisas que até hoje, mesmo com a independência em alguns países, atrasa o continente africano. Então, é algo muito importante de ser abordado. Esse documentário, né, incrível, um documentário incrível, a fotografia é linda e a mensagem que foi abordada. Eu, particularmente, faço artes marciais, também sou atleta e faço rap também. Então, com certeza, eu consigo ver a dificuldade, né, que é enfrentada pela mulher nesse movimento, e acaba que vira... o rap em si já é um ato de resistência, então, meio que elas precisam fazer uma resistência dentro de um ato que já é de resistência, né? Então, é realmente algo duplo que precisa ser feito, né? Mas eu acho que essa resistência acaba ficando maior ainda, né, pela própria dificuldade. Duas cenas que me chamaram muito a atenção, né? A primeira foi, né, quando tinha lá a anciã, né, trocando palavras com... Não sei se tem algum grau de familiaridade entre as duas, né? Neta, né? Certo. Então, uma das coisas que o opressor fez na África é cortar essa relação, sabe? Essa troca.
é romper com as escolas iniciáticas, né? E isso até começa pelo próprio nome, né? Que há uma assimilação do nome e é retirado o nome africano, né? Pelo menos em Angola isso ocorreu muito. Então nós temos nomes portugueses, né? No meu caso, graças a Deus, manteve, né, o meu sobrenome e ainda assim foi uma adaptação, né? Antes era um provérbio que era Tekangamba Wakunuma, né? O significado é simule estar quebrado porque muito peso foi colocado sobre você. Então, já é uma história que acaba me levando a refletir sobre isso e tudo mais, e muda para Teke de Gamba. Então, fica, é meio que uma forma de não rejeitar completamente e esconder, né? Até mesmo para preservar essa parte da cultura. Então, essa transmissão de conhecimento, né, entre a avó e a neta é muito, mas muito importante mesmo, né? Porque tem um termo, né, em África que, se eu não me engano, é griot, né, que são contadores de história, né, e lá a oralidade é muito, muito mais forte. É passado de geração para geração, é necessário memorizar as histórias, os contos, os provérbios, os ditados. Então, é algo que é muito importante mesmo que essa anciã passe para sua neta, né? E as palavras que foram passadas para ela. A segunda cena que me chamou muita atenção foi a rapper, né? Ela fala que o rap de rua é diferente da poesia trazida na escola, né? Ela aborda que há mais liberdade, tem as regras, e eu concordo. Porém, né, para acrescentar um pouco, eu acredito que dentro da poesia mesmo é necessário estudar as regras, né? Até mesmo para depois ter uma liberdade maior, conhecendo as regras. E eu acho que a poesia é uma arte mesmo separada do rap, pois embora o rap seja arte e poesia. Então também tem as suas diferenças. Então, até mesmo o Manuel Bandeira, né, o brasileiro modernista, ele veio dessa escola clássica, mas aí na semana de 22 há esse rompimento, né? E vejamos, quem trouxe o verso livre estudou primeiro as regras, então chega a ser também importante. Então, eu, pelo menos, particularmente, ter estudado a poesia clássica, as regras, até me trouxe mais liberdade para o verso livre. Então, é algo muito louvável. Mas dentro do rap, justamente porque em África há muita taxa de analfabetismo, né? Poucas pessoas, digamos, né, têm acesso à informação, às escolas. Se nós também tentarmos fazer uma ditadura da informação que na escola, muitas pessoas perdem voz. Então, é muito necessário ter essas duas coisas. Trazer a poesia na escola. Inclusive, o que eu acho interessante é que o professor, né, ele fala do coração. Como é que a poesia sai da alma, sai do coração, né? Então, acho que são as duas coisas que andam de mãos dadas. Então, é algo que eu me revi muito nesse documentário, até por ser atleta mesmo, e é um diálogo muito, mas muito saudável. Tá funcionando, pensei que não estava funcionando. Obrigada, Neemias. Eu queria iniciar um diálogo tendo em vista o 13 de maio, né, que é a abolição, que foi uma abolição, vamos dizer assim, para os brancos, né? Não foi uma abolição para os negros. Até para pensar no dia, né, de hoje, né, o quanto é representativo que seja no dia de hoje. Quando vocês trazem essa questão da colonização, né, quando traz a divisão entre os próprios africanos, e aqui existe, e aí a Joelma talvez possa me ajudar, um pouco também existe uma divisão, como se fosse um isolamento, né? O sofrimento dos negros e das negras aqui no Brasil, ele é muito solitário às vezes, né? E eu estou dizendo isso porque eu fiquei muito impactada com algo que aconteceu essa semana na USP. Um
um aluno negro, ele se matou, e nada se fala em nenhum lugar sobre o racismo que ele sofreu. Inclusive, dos próprios colegas que agora estão postando coisas sobre a morte dele, como se fossem super amigos, sendo que eu presenciei, e é uma coisa que é importante colocar, é que o racismo ele não é sofrido sozinho, né? Quando uma pessoa sofre racismo, todos os outros negros sofrem juntos. Não é possível sofrer sozinho, porque não é pessoal. Não se fala de uma pessoa, se fala de um povo. E, enfim, então, foram sistematicamente sofrendo racismo na USP, e o racismo ele não é sofrido apenas pela instituição em si, pelos professores, pelos colegas, às vezes até pelos amigos. Tendo em vista, então, mais um... então, não chamo de suicídio, inclusive. Eu digo que ele morreu de racismo. Também tivemos a morte de um rapper nessa sexta-feira, o Dum, né? Também gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. E aí a minha pergunta, ela vem de uma maneira um pouco específica para cada um. No final do documentário, eu acho que a voz da Emoji, a última fala, é da fiquei tentando reconhecer, então acertei, que bom. Ela diz o seguinte: eu vejo que não posso falhar na busca pelos meus objetivos, porque não se pode almejar um objetivo e desistir na metade do caminho. Seria melhor nem ter começado. Você é quem desejou isso. Eu peço aos homens e mulheres para serem conscientes, especialmente as mulheres. Tenhamos consciência de que os homens não podem nos proceder. Vivemos a era da paridade. Querem que tudo permaneça da mesma forma que antes, mas não deixaremos isso acontecer. Isso é impossível. Eu faço um paralelo também com a questão da convivência entre brancos, indígenas e negros, né, e negras. E ela mesma fala que existe o suicídio também, ela toca na questão do suicídio durante o documentário. Então, eu tenho algumas perguntas direcionadas, né? Eu pensei em algumas coisas aqui que eu acho que seria interessante provocar vocês para falar e comentar um pouco sobre, e também chamar o público. Então, a Carol, sobre o suicídio das mulheres que ela comenta, né? Você teve mais contatos, você consegue aprofundar um pouco sobre, e eu gostaria muito de saber como que é a sua percepção sobre o racismo, né, que essas mulheres sofrem, né, que você consegue perceber na sua pesquisa, né? Se você traz essa perspectiva, se você traz essa perspectiva do racismo, e como que você, né, vê do lugar onde você está, né, o racismo. A Joelma, eu queria saber como que esse interromper do sonho negro aqui no Brasil, entre as mulheres, principalmente, se você percebeu isso, se você chegou a isso, se você viu isso. Porque eu sei que muito da sua pesquisa não existe principalmente vocês três, né, vocês estão dentro da pesquisa, né, de vocês, né? No caso, Neemias é rapper, né? Então ele tem essa vivência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua percepção, né? Como o Mahfouz, eu queria muito que você comentasse como conviver com o trauma da colonização, né? Como que você percebe a recepção dos brasileiros da sua pesquisa? Né? E a gente tentar pensar aqui, como que a gente faz para conviver com tudo isso?
né? Com esse silenciamento, quando você traz a questão da língua, né? Essa coisa de tirar a língua, eu penso muito na Cleópatra. Agora eles estão fazendo uma série com a Cleópatra Negra, e eu sei que os próprios egípcios, muitos egípcios criticaram isso, né? Não, ela não é negra, então tem uma discussão muito acerca disso, né? Neemias, como eu disse, aqui também tem um isolamento, né? Tem uma coisa muito complicada aqui, tá, da questão do colorismo, né? Então tem quem é mais negro que o outro, quem pode, e aí o nosso sofrimento acaba sendo muito solitário, né? Eu fico imaginando esse jovem, né, que foi tirado, que o racismo tirou sua vida. Eu fico pensando o quanto ele sofreu. Ele estava até há 10 anos na USP, pedindo ajuda, pedindo socorro, se fechando, né? E ele não tinha que conversar. E tem outras pessoas negras ali na USP. Eu estou ali. Mas eu também não consigo, porque cada um está tentando segurar a chibatada que está levando, e aí a gente não consegue se juntar, se unir. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse isolamento, como você percebe esse isolamento aqui, se você percebe esse isolamento, né, aqui também. E é isso, eu acho que provoquei demais já até. Bom, então, para responder as questões que você colocou, primeiro, a forma como eu abordo na minha pesquisa é a forma como é recomendado para abordar a arte africana, né, independente de quem você seja, que é tratar como se você estivesse estudando arte europeia. Só o fato de estar estudando e utilizando as referências de autores africanos, em vez de autores europeus, que são os mesmos autores que aqui a gente tem acesso, né, que são os autores hegemônicos, em vez de você ir atrás dessas autorias e procurar autores de arte africana, você já está fazendo um movimento dentro, né? Porque a questão do racismo não sendo o meu lugar de fala, eu tenho que encontrar uma forma de abordar isso para fazer um movimento, porque a luta é coletiva, né? Não somente a questão da luta, mas são pesquisas e assuntos que todo mundo tem que ter acesso, porque a África é um continente imenso, cheio de produções artísticas, simplesmente inaceitável a gente estar ainda nesse momento de não circular isso, tanto na academia, no conhecimento, quanto como consumidor de arte, né? Então, a abordagem que é feita dentro da minha pesquisa, que eu já considero que já é uma ruptura, é realmente fazer esse trabalho acontecer, né? Dar visibilidade para esses artistas e consultar autores que sejam originalmente africanos e trazer o pensamento deles para o meu trabalho. Então, eu não entro tanto nessa questão do racismo, eu coloco o que elas falam e tento me colocar nesse lugar de mediadora das discussões que são feitas lá, né? Porque acho que isso já está bem colocado, assim, que não é uma voz que eu possa expressar da mesma forma como uma pessoa negra falando, e que a gente daí chega num segundo lugar que já é da igualdade mesmo, né? Colocar essas pesquisas no mesmo lugar que a gente coloca a arte europeia. Então, quando a gente está fazendo um trabalho sobre isso, né, colocando isso em pauta, você está colocando no mesmo lugar da arte europeia. Então, já é um movimento acontecendo, né? E aí, com relação a esse suicídio das mulheres de Vaso, eu confesso que eu não tenho muitos detalhes. Eu sei que foi uma situação de invasão que aconteceu, mas eu queria até... Eu lembro que eu conversei, acho que com a Denise em aula, não lembro se a gente falou sobre isso. Se a Denise tiver alguma coisa para falar, eu vou pedir para você colocar, que eu não me lembro que a gente conversou sobre isso em aula. Mas eu me lembro que foi uma situação de invasão que, para elas não cederem, elas optaram por suicidar, uma situação bem drástica, né? E eu não estou com meu celular aqui para conferir, né? Então, eu queria só colocar nesses dados que era as mulheres desse lugar, que era Vaso, com W, e aí dá para conseguir mais informações depois sobre mais detalhes de como foi isso, né? Bom, falar em desistir das rappers, né?
elas não desistem. O que na maioria das vezes elas fazem, né, até as que moram, né, perto do município de Taboão da Serra, é tentar dialogar e levar as duas coisas, seja lá a vida pessoal e a vida profissional, encaixando o rap, porque o rap para essas mulheres e também para os homens, né, porque o rap em si, ele é vida, né? O professor no documentário fala da questão da poesia, é alma, e as pessoas que cantam rap, para eles é vida, é a vivência, a experiência, né? É um diário sobre a resistência, a luta, as dificuldades dessas pessoas, né? Então, assim, elas simplesmente escancaram todas as suas angústias, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas conquistas, as suas dificuldades. Então, é vida. Desistir, as que eu conheci não desistiram, né? Então, são mães, a maioria das vezes solo, outras são companheiras, têm os seus maridos, têm o seu trabalho, que não é do meio artístico, mas sempre quando tem algum evento que dá, aí frequenta, aí vai, né? Ai, tem um evento, foi convidado, participa. Mas é sempre? Não, não é sempre. Não dá para participar sempre. Não dá para... sempre tem os coletivos, sempre tem os congressos, né? Sempre tem as reuniões nas casas de hip-hoppers. E essas mulheres que têm a sua profissão, que trabalham, que exercem a sua profissão à parte do meio artístico, por conta disso, por ser mãe, por ter que cuidar da casa, por ter outras questões, deixa de participar desses eventos. Então, acaba deixando meio que stand-by. Desistir, até então, as que eu conheço não desistiram. Tentam ir levando assim do jeito que dá. Quando dá para participar de algum evento, elas participam. Quando são convidadas, muitas delas, às vezes, acabam levando os filhos, né, porque não tem com quem deixar os filhos. Então, assim, são dificuldades que elas vão tentando, como posso dizer, contornar, para tentar fazer aquilo que ela gosta, né? Fazer aquilo que elas gostam, que elas têm desejo, que elas sentem vontade, sentem necessidade, que é estar em cima do palco, né? Falando sobre a sua poesia, externalizando a sua criatividade, né? Externalizando o seu dia a dia, toda a sua rotina, toda a sua luta. Obrigada. Mafuz, né, Bia? É de lamentar mesmo o que ocorreu com esse jovem. É um assunto complicado, Eu estou aqui no Brasil há 7 anos, mas já venho frequentando o Brasil desde a minha infância. Minha mãe é brasileira, então muitas coisas ocorriam na minha infância quando eu vim aqui. E eu só ficava 3 meses, mas era tempo suficiente para acontecer coisas que eu nem tinha a capacidade de interpretar na altura. Depois, vindo para aqui de forma definitiva, é que eu comecei a perceber como é que era um ataque programado, sabe? Porque se o sistema trabalha dessa forma, esses tentáculos vão chegar em todas as camadas, né? Inclusive nas áreas mais isoladas do Brasil. Então, eu mesmo, particularmente, já cogitei esse caminho do suicídio e faço psicologia, né? Então, eu acho que eu posso falar disso de várias formas. Eu acho que nunca é só uma coisa isolada, é todo um conjunto de fatores que acabam levando a isso. E o maior pode sim ser o racismo, né, que você referiu. Porque às vezes quando alguém já está mal, até um pequeno sopro já faz com que caia, né? Então, eu não sei, acho que me estenderia muito se eu fosse falar do que se passou comigo, talvez noutra oportunidade, mas é suficiente sim para cometer o suicídio ou ser morto pelo racismo, né, como você referiu. Quanto a essa questão de cor, né, mais negro, menos negro, né, esse é um debate infinito, né? Os Estados Unidos também falam muito sobre essa questão. O próprio Malcolm X, ele tinha
a light skin, né, a pele mais clara. E ele, a dado momento, falou que odiava isso, né, ter o sangue, né, uma postura que eu creio ser um pouco extrema, né. Inclusive, eu posso dizer que sou descendente de escravo, não do lado do meu pai. Meu pai é negro, é angolano, minha mãe é brasileira, branca, mas a minha mãe, o meu avô, meu bisavô é da Bahia, negro, descendente de escravo. Então, eu também recebi esse lado, o meu lado branco, né? Então, acho que essa questão de merecer, ou de ser mais negro ou não, é uma questão que tem muitas camadas mesmo. Em Angola, eu sou chamado de mulato, branco. E tenho, quando é para insultar um mulato, eles falam mulato sujo, seu mulato sujo. E meio que aqui eu sou negro, então aqui eu ganho a identidade, né? Como vem ao caso, teve uma vez eu estava na piscina, né? Eu tinha 8 anos, estava com a minha irmã, aí chegou uma menina, um pouquinho mais velha que nós, e disse para que nós saíssemos da piscina porque éramos sujos, né? Então isso foi uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Depois teve um outro evento, também numa piscina, em que chegou uma mocinha já, ela falou para mim, vamos brincar de se afogar, né? Aí eu achei a brincadeira estranha, né? Mas ela me segurou na água assim, e eu estava morrendo quase até. E aí eu fiquei imóvel para ver se ela me largava, né? Aí quando seria a minha vez de brigar com ela, ela saiu correndo. Então, e coisas que acontecem. Já fui acusado de furto aqui também, numa feira que eu estava. Então, você chega em casa e isso tudo começa, o passado vem, sabe? E a minha linha da psicologia, na psicologia e psicanálise, eu posso dizer com propriedade que isso vem, sabe? Sobrecarrega. Então, no caso desse jovem, pode muito bem ter acontecido que várias coisas virou uma avalanche, né? E fez com que ele tomasse essa decisão, né? Ou tomassem essa decisão por ele, né? Porque ele acaba sofrendo, né? Porque é algo maior do que ele pudesse suportar. Não sei se... Obrigada. Bom, acho que eu vou ficar um pouco mais na África do que no Brasil, tá bom? Primeiro, a África é o continente que foi realmente invadido, colonizado. Nós, africanos, vivemos a escravidão durante o século XV, né? A partir do século XV até a abolição da escravatura no 13 de maio nesse caso do Brasil, 1888. E além dessa escravatura, a África também foi alvo da colonização, do neocolonialismo, da colonização inclusive intelectual, inclusive de pensamento, inclusive de apagamento, inclusive de algumas culturas africanas. Então, isso aconteceu em todo o continente africano. Aliás, eu queria registrar aqui que o continente africano foi mais dividido entre todos os continentes. Claro que houve colonização aqui nas Américas, mas todos os países, a maior parte, pelo menos, foram países que têm uma superfície enorme, contrário do continente africano. E eu acabei de dizer que várias sociedades na África foram divididas, exatamente porque não pensaram, da mesma coisa que não pensaram aqui, nas questões sociais e culturais dentro do continente africano. Isso nós estamos vivendo até hoje. Outra coisa, nós, né, africanos, vivemos também o que foi conhecido como apartheid na África do Sul. Então, todos esses problemas são os problemas do continente africano. Mas eu queria voltar. Isso é uma coisa que vem de fora. Os holandeses e ingleses na África do Sul são estrangeiros. Claro, houve a pior forma de racismo que pode acontecer na humanidade na África do Sul, apartheid, segregação. O negro não tem nem direito de vida.
Mas, e aí vamos voltar para nós, para os africanos. O que é nós, entre nós? O que se chama isso? Quando ele, na África, na Angola, é branco, no Brasil é negro. Eu, no Mali, sou branco, para a informação de vocês. E aqui no Brasil sou negro. Falando racismo, eu sofri racismo. Sofri racismo na PUC, sofri racismo na rua pela polícia. Fui abordada ao lado da minha casa, disseram que não deveria ter negro naquele bairro. Sofri na escola onde eu estou trabalhando. E aí, mas isso menos quando um outro negro te diz que você é nada, por exemplo. Aí dói mais. Então, o que nós temos realmente para diminuir esses pensamentos, essas questões? Quando um egípcio te fala africanos. Eu vivi no Egito 10 anos. Africanos, bunga bunga, outros termos. Será que Egito não é África? Claro que é. Marrocos não é África? Claro que é. Líbia não é África. África do Sul não é África. Os moçambicanos na África do Sul, um problema enorme. Os angolanos, os malineses, Gabão, e Guiné Equatorial. Então, tem problemas que sempre não são exatamente a questão do racismo como tal. Ruanda, talvez. A guerra do Ruanda é a pior genocídio que aconteceu na história da África. Então, todas essas questões que precisam também ser tratadas. Então, quando falei da questão da Argélia, o músico, Matoub Younis, foi assassinado porque cantou na sua própria língua. A sua língua, a língua materna, a língua que está ali 30 mil anos antes do Cristo. E não pôde falar porque tem que falar a língua árabe. Um problema. Então, a questão colonial, antes de ser uma questão de presença do exército militar, e pior que isso, a questão quando alguém, uma nação, um governo, quer apagar a sua existência. Para mim, quando você vai me dizer que eu não posso usar o meu turbante, você quer me matar, antes de me matar fisicamente. Quando você vai me dizer que eu não posso falar a minha língua, você me mata antes de me matar fisicamente. Então, racismo, o que seria, por exemplo, eu, por exemplo, falo com vocês, não tenho lugar no mundo. Por quê? No Egito era estrangeiro, em Bamako, a capital do Mali, era estrangeiro, e em Gao eles me dizem que você é fula, por exemplo, na minha terra natal. Então, a questão é mais do que analisar questões mais simplificadas. Nós precisamos realmente aprofundar essas análises, exatamente, sobretudo, a juventude africana, claro, a juventude afro-brasileira também, para conseguirmos chegar mais algumas soluções, se existem, por exemplo. A questão colonial, os acordos, pactos coloniais, deixaram para nós a língua francesa, a língua inglesa, espanhola, portuguesa, etc. A mesma coisa aconteceu no Brasil. A diferença é que lá 90% dos malineses talvez nem falam francês. Então, tem uma língua. Contrário do Brasil, que 250 línguas, por exemplo, indígenas no Brasil, às vezes ninguém se fala. Então, acho que isso aí que tem algumas diferenças, mas, de toda forma, precisa ainda um debate acadêmico, uma reflexão sobre essas questões. Não sei. Muito obrigada. A gente tem um tempinho para abrir para o público? Rapidamente, a gente tem 10 minutos, tá, para perguntas. E aí, em seguida, o Neemias vai fazer uma homenagem ao Azagaia e, em seguida, ele vai ler uma poesia para encerrar a mesa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu peço para fazer a pergunta de uma maneira resumida, rápida, para que a gente possa
E aí, Obrigado pela oportunidade da pergunta aqui. Adorei a mesa, assim como a fala da Carol, do Mafuz, do Neemias, da Joelma. Eu queria, além desse elogio à fala de vocês, pegar essa questão da música, porque sou muito fã, por exemplo, do Tinari Wayne, é uma banda realmente icônica e de muita resistência. E por essa questão que vocês trazem nos 4 casos, né, a presença do hip hop, a presença da música para problematizar problemas, desculpe aqui, para enfrentar e debater os problemas políticos e ali locais e para fora do que seria uma diáspora africana. Eu queria ver e questionar na visão de vocês como vocês enxergam, por exemplo, para a nossa sociedade aqui, no caso São Paulo, Brasil, ou até nas escolas, que é o caso do professor Mafuz, que está em contato com várias faixas etárias, se nessas condições em que vocês, nesse contato com o Brasil de hoje, ou com a África de hoje, nos contextos de cada um, né, na comunidade de vocês, se realmente vocês enxergam a música como se as pessoas com quem os cantores estão interagindo por essa linguagem tão lúdica, digamos assim, ou tão de entretenimento que é a música, o quanto isso impactou na vida de vocês também, particularmente para despertar ou para ver o problema social ou para garantir que vocês fizessem aquela sobrevivência para fora da expectativa, sabe? Para fora da estatística, no caso de vocês. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Acho que a gente pode fazer uma pergunta e depois uma rodada para... Sim, a gente economiza tempo. Mais alguém? Então... Vou começar. O meu contato com rap, nossa, eu era adolescente, né? Foi através de uma rádio comunitária que tinha na época, no Taboão da Serra, e eu comecei a perceber que as letras, né? E assim, foi até antes disso, eu comecei a prestar atenção nas letras. Porque antes, música e entretenimento. Estou escutando, tá bacana, tá legal, mas não prestar atenção na mensagem e na letra. E aí, na época da escola, alguns assuntos que os professores traziam para a gente refletir, reportagem em jornal, em jornais, revistas. E aí, de repente, eu conseguia fazer aquela ligação com determinada música que eu havia escutado. E, a partir disso, eu falei assim, nossa, caramba, como pode a pessoa externalizar, né, cantar, né, através de uma música, de um estilo musical, coisas que acontecem no dia a dia. Claro que, nesse momento, nessa idade que eu tinha, adolescente, alguns conceitos eu não sabia, como racismo, por exemplo, mas... com o tempo, principalmente quando a gente entra no meio acadêmico, a gente vai sentindo, né? Quando a gente vai saindo, a gente vai sentindo, né, essas questões do racismo, né? Principalmente na PUC, que é um ambiente bem complicado. Mas, assim, a minha vivência com rap, o meu contato com rap foi na adolescência, através das músicas, escutando as letras, escutando a mensagem, conseguindo observar esse mundo através das mensagens que o rap estava proporcionando. E isso fez com que eu tivesse interesse em pesquisar, tivesse interesse em ir atrás, tivesse interesse em analisar as letras, né? O que tem mais para mostrar? O que tem mais a dizer, né? Tanto que, e sem contar que é uma forma didática também de você
trabalhar algumas questões, trazer algumas questões para o debate. Né? Eu utilizo muito em sala de aula. Nossa, o que eu utilizo em sala de aula de letras, de músicas, de rap, assim, é inacreditável. Porque são problemáticas, situações que a gente consegue trazer para dentro da sala de aula, problematizando, fazendo refletir, fazendo conseguir enxergar como é essa sociedade, como é viver em sociedade, como é o dia a dia enquanto uma pessoa preta, periférica, né, que não é um mar de rosas, não é fácil, né, não vai ser algo linear, não vai ser algo equilibrado, mas, ao mesmo tempo, não tratar no sentido de para desistir, vai ser árduo, vai ser pesado, então abandona a toalha. Mas no sentido assim de resistir, no sentido de lutar, no sentido de sair do âmbito da invisibilidade e se mostrar. Mas, infelizmente, através da luta e da resistência, não tem outra forma. E tudo isso fez com que eu entrasse nesse universo, né, do hip hop, para pesquisar, entender mais, compreender mais, né, e analisar as letras nesse sentido, né, de trazer essa problemática, entender essas questões, né, o que está se falando, o que esse poeta, o que esse rapper está querendo dizer, o que essa rapper está querendo trazer através das suas canções, através da sua poesia, através da sua rima, através também da sua presença nos shows, nos palcos, como ela ocupa esse espaço, como ela se sente, né? Porque por mais que ela ocupa esse espaço, né, são vários leões que ela derruba por dia, né, por um momento, às vezes por 10, 15 minutos de show, de apresentação, que não é fácil também. Apreciei muito a pergunta, é bem pertinente. Trazendo aqui um embasamento teórico, Frantz Fanon, né, um pesquisador muito importante nessa área, ele traz a evolução, né, da consciência negra em 3 fases, né? A primeira é da assimilação, né, que ele assimila, né, o material dado pelo colonialismo, né? A segunda é de protesto, em que ele começa a reassumir a sua identidade. E a terceira é da luta, né? Não só luta armada, né, mas luta mesmo verbal, né? Em que a principal arma é a voz. Então, eu vi essas 3 fases acontecerem comigo, né? E a cada etapa, um rapper em específico foi me moldando, né? Então, até o momento que eu cheguei. Então, é algo que é de muita importância, receber esse novo conteúdo que traz essa transformação da nossa mente. E para acelerar essas fases também, né? Porque o conceito de colonialismo, né, é um espaço temporal. Porém, depois que o colonizador sai, tem a questão da colonialidade, né, que é algo que é mais permanente. Fica com um esquema de governação, tudo que está incluso nessa conjuntura. Então, é necessário um trabalho mesmo de conscientizar as pessoas, de tirar a assimilação da identidade, o resgate cultural. Então, tudo isso envolve vários agentes. Por exemplo, nos Estados Unidos temos Maya Angelou, né? Still I Rise, aquele poema épico. Então, o lema do rap mesmo, quando ele começa, tem uma pergunta, né? How are we going to make the black nation rise? Como é que faremos a nação negra se erguer? Então, é um trabalho conjunto, sabe? Então, o rap tem um grande papel, a poesia tem um grande papel, e documentários também como esse que nós assistimos hoje. O Luiz Carlos, não sei se entender a sua pergunta. Poderia repetir, por favor? A respeito do quanto essas músicas, como te atingiu e como te fez despertar para as questões todas, te trazendo até aqui.
como essas músicas te tocaram e te trouxeram até aqui. Como que essas músicas, né, que você citou, como que elas te formaram? Como elas fizeram com que você chegasse até aqui? Então, se for isso, como a música foi importante, me formou, tá, entendi. Bom, primeiro eu vou voltar na minha pesquisa, tá? Vou um pouco sair do Brasil. Aqueles grupos que eu comentei foram importantes, inclusive, na minha educação pessoal, no sentido da formação do que eu seria depois. O que isso significa? Eu nasci, quer dizer, quando eu entendi o mundo, quando nasci, já aquela música existia na região. E aquela música era uma música interditada na região. Foi interditada pelo governo do Mali, foi interditada pelo governo do Níger e mesmo pelo governo da Argélia. Por quê? No Mali e no Níger são dois países, sim, que exatamente eram alvos daquela música, porque os grupos musicais estavam dizendo para a sociedade tuareg que não tem mais vida se eles não levantaram, se eles não se rebelaram, se eles não se revoltaram, se eles não aderirem à revolução, à libertação. Claro, o governo estava acompanhando isso. E aí a música foi interditada. Uma história para você entender. Em 1992, saindo da minha aldeia naquela época, era 17 quilômetros de Gao. Gao é uma cidade importantíssima na história da África de forma geral. Por quê? Foi a capital do Império Songhai, um dos impérios mais importantes na Idade Média africana, falando da África. Não existe Idade Média, na verdade. Mas naquele período a África era muito mais desenvolvida na questão tecnológica, conhecimento, universidades. Inclusive, quando aconteceu o Império Songhai, Timbuktu tinha universidades, uma coisa que não existia na Europa. Parêntese. Aí saí, junto com a minha tia, o meu tio-avó, indo para Gao. Nós tínhamos, na minha tia, nesse caso, tinha mais de 45 fitas cassetes desses grupos interditados. Agora, imagina, nós fomos parados, foi o período mais difícil daquele momento. Fomos parados na entrada de Gao. Ninguém entra se não foi... como se chama? Tem que... É isso. E aí, Deus fez que eles não abriram aquela caixa que tem essas fitas cassetes. Se eles tivessem aberto, por exemplo, nós não íamos existir depois, porque uma prova que nós tínhamos relação com a rebelião. A rebelião, o que é a rebelião? Somos nós, a rebelião tuareg. Mas, às vezes, a gente pode dizer que não, a pessoa é civil, a pessoa não é rebelde, e, enfim. Então, o fato de não ter visto aquelas fitas cassetes, aquela música, salvou pelo menos a nossa vida naquele momento. Agora imagina uma música que pode te matar, tá? Ibrahim Al-Habib, que é o líder de Tina Reuni, eu gostaria de mostrar uma música quando termina aqui, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Ele viu o pai dele assassinado. E isso levou ele a vida inteira a se tornar músico. Inclusive, ele tem uma música que se chama 63, Fui, mas vai voltar. Aqueles dias que deixaram marcas, assassinaram velhos, se uma criança recém-nascida,
mataram os animais, a Rússia e a América forneceram fogo. Então você vai ver nessa poesia, falando da poesia, a música tratou o genocídio que aconteceu, crimes de guerra, a Guerra Fria como tal, entre a União Soviética da época e Estados Unidos. Então, os músicos foram importantes. E para nós, para mim como criança, as músicas deles, isso que me levaram a ser o que eu sou, inclusive até hoje. A entender que é importante ir na escola, isso trataram muito bem. Eles diziam que não dizem que é um xingamento, a fala que nós estamos fazendo por os velhos que não estudaram e impediram as crianças estudar. Ou, por exemplo, o lugar da mulher, fazendo relação com o documentário, a mulher, na sociedade tamacheque, a mulher tem uma importância, enfim, uma importância. E aí, porque, falando da educação, é a mulher que ensina aquela letra que eu falei para vocês, de Tifinagh, que existia há 35 mil anos antes de Cristo. Quem ensina isso é a mãe para o filho, para a filha, etc. Então, a música também trata isso, que não deixem suas terras, ou seja, para não se migrar, não ir embora. Foi uma mulher tamacheque que gerou todos vocês. Ela deixou para vocês histórias e escrita Tifinagh, que cada um de vocês deve ler e aprender. Então, a escrita Tifinagh tem sua importância histórica. Mesmo as montanhas estão escritas nessa escrita. Então, a nossa história, a história da população tamacheque, as pedras são testemunhas. O Sahara, aquelas dunas, também, se eles falem, também iam falar quem morou naquela região, quem foi importante no comércio transsaariano, quem foi importante na civilização africana durante o século 8, 9, 10 até 17, com a invasão marroquina na cidade de Timbuktu e depois a colonização europeia na África e aí por diante. Então, esses grupos musicais, eles que levaram milhares de jovens a aderir à revolução, foram, dizem, quando eles chegaram, on était 25 da Lemaki, ou seja, 25 pessoas, graças a essa música, que em 2 anos chegaram a 4 mil, claro, com armas contra o regime de Moussa Traoré no Mali na época e o regime de Conti no Níger. Então, a música foi importante durante o período do conflito e foi importante também durante o período da paz, porque também os mesmos músicos, os mesmos grupos criaram uma atmosfera, vamos dizer, um clima que da convivência. Em 2022, recentemente, 2020, antes do último golpe do Estado do Mali, não sei se vocês acompanharem, o presidente que estava no poder na época, se chama Ibrahim Boubacar Keïta, já faleceu, chamou o Tinário no Palácio Presidencial. Isso é muito simbólico, porque são eles mais importantes na questão da rebelião, da revolução, da revolta contra o Estado. Então, quando chama eles, uma forma de dizer que, bom, agora estamos num momento para as pessoas, pelo menos, se reencontrarem de novo. Claro que não é isso que eles queriam, mas estavam voltando da Europa num turnê, e o governo obrigou eles a ir lá para exatamente tirar foto com o presidente. Então, não sei se respondi. Bom, muito obrigada. Eu acho que o nosso tempo acabou, né? Mas eu não sei se a Carol queria responder ou falar alguma coisa. Ok, então. Bom, então acho que agora fica Neemias, né? Alguém já ouviu falar do Mano Zagaia aqui?
Quem já pode levantar a mão, por favor? Eu espero que depois de hoje, né, sejam mais pessoas a conhecê-lo. Então, como falar do Mana Zagaia? O Edson da Luz. Ele foi um rapper moçambicano, morreu no dia 9 de março. Na verdade, na verdade, estou em dúvida entre a data do enterro e o dia, mas morreu nessa semana, na primeira semana do mês de março. E foi um herói para o povo. O seu primeiro álbum foi o álbum Babalaze, né, onde ele se autodescreve como Super Azagaia, Kamikaze e outros nomes que ele se denominou, herói da comunicação. Isso tudo porque ele queria despertar o povo, né, despertar o povo, o seu povo moçambicano. Para fazer um contexto, né, de Moçambique, eles tiveram independência em 1975 e em 77 começa a Guerra Civil e se estendeu por 16 anos. E nesses 16 anos morreram mais de 1 milhão de pessoas. Então foi algo mesmo catastrófico. Como é que nós poderíamos analisar a obra dele, né? Segundo ele mesmo, a obra dele deve ser analisada, em primeiro lugar, antes da sua vida, porque ele, como pessoa, era passível de ter erros, mas já tendo falecido, teve uma vida coerente, né? E o seu enterro trouxe essa realidade. Inclusive, foi uma grande multidão que foi ao seu enterro e, infelizmente, né, ainda assim houve repressão do povo, houve gás lacrimogêneo e uma semana depois eles fazem uma manifestação em prol da obra dele e uma das pessoas até tem o olho arrancado, né? E outras 2 ficaram gravemente feridas. Então é um governo, né, que infelizmente prega a democracia, mas na prática tem essa apelação para a violência, né? Mas o povo moçambicano está a acordar, haverá eleições em outubro e por isso esse é um dos motivos da Frelimo, né, que é o partido no poder, está preocupado mesmo, porque o povo, ainda mais com a morte da Zagaia, trouxe mais esse despertar. Então, né, fazendo um histórico da vida dele, aos 7 anos, na 7ª série, ele começa a imitar um rapper vosso, brasileiro, Gabriel Pensador. Tem aquela música, O Resto do Mundo, né, que diz que quero morar numa favela. Então, isso já foi meio que uma profecia do tipo de música que o Azagaia um dia viria a fazer. Então, começa com a imitação, né? Isso trazendo aquela oralidade africana de termos na memória as histórias. Então, com o rap, ele recebe isso como uma forma de praticar isso, né? Depois começa, com os anos passaram, ele começa a ser mais original, trazer o próprio verso, né, sobre o instrumental, e junta-se a alguns grupos, mas para lançamento oficial de músicas, ele começa com a Dinastia Bantu, né? É um grupo que ele criou com o escudo. A Zagaia, né, significa uma lança de arremesso, e escudo é a proteção. Então ele tenta resgatar, né, esse conteúdo africano no próprio nome do grupo, que é Dinastia Bantu. Ainda assim, nesse primeiro álbum, não tinha aquele olhar de consciência, de despertamento tão elevado, mas aí já existiam as sementes, né? É no primeiro álbum dele, sozinho, né, que ele traz uma música que ele lançou primeiro como single, que é As Mentiras da Verdade, né? Em que o refrão é: nem tudo que eles dizem é verdade, mas nem tudo que eles não dizem não é verdade. Cuidado com as mentiras da verdade. Então, mais ou menos o refrão é esse. Então, houve tanta repercussão dessa música que ele mesmo ficou surpreso. Por que eu trazer essa música trouxe tanta repercussão, né? Então, ele tinha vários assuntos para o primeiro álbum que até acabaram de ser deixados de lado para darem essa veia mais revolucionária, né? Então, o primeiro verso, né, dessa música, ele pergunta, né? E se eu dissesse que Samora foi assassinado por gente do governo que finge que até hoje procura o culpado? Então, ainda assim, esse se eu te dissesse, ainda é numa questão, ele está um pouco com medo, sabe? Se eu te dissesse, não é, ele não fala,
Samora Machel foi assassinado, né? Ele fala, e se eu te dissesse, então aí você consegue ver que ele ainda está com um pouco o pé atrás, mas com as outras músicas ele começa a trazer esse lado mais revolucionário. Eu poderia dizer que a vida do Azagaia foi uma convocação para uma marcha. A última faixa do Babalaze chama-se A Marcha. E nessa marcha ele convoca certos tipos de pessoas, né? Ele cita, não tu que por estares bem hoje, não terás compaixão com seu irmão que está mal. E sim tu que quer fazer parte da revolução. Então ele traz essa abordagem. Mas até ele começa ele mesmo, nesse processo de autodescoberta, de revolução, começa a trazer o seu próprio povo. Isso vai aumentando. E a partir desse momento ele começa a estar no olho do governo vigente, né, da Frelimo. Porque há esse medo de sempre que o povo se insurja e traga de novo, exista uma outra guerra civil, então há uma repressão muito forte. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Nesse álbum, né, analisando ainda a obra dele, ele traz a música O Ciclo da Censura. E nesse ciclo ele começa falando de um assalariado que vai ao trabalho, lá é reprimido pelo chefe, e quando ele chega em casa ele replica a mesma atitude com seu filho. O filho não tem palpite, o filho não tem voz, e por conseguinte, o que acontece? Esse mesmo filho cresce, estuda para tirar boas notas, ao invés de entender o conteúdo que é trazido, e ele acaba por entrar no governo e acaba por virar o opressor. Então, a Azagaia não criticava só o próprio colonialismo, que terminou em 75, mas ele combatia também esse pensamento que ficou no próprio africano. E, por exemplo, uma das falas que ele traz é: nós matamos irmãos, amigos, tios e avós, cortamos tantas gargantas que acabamos sem voz. Então, o Azagaia era alguém que não tinha mesmo papas na língua, como ele diz na introdução, ele cuspia na cara, trazia a verdade, e quando diziam para ele, Azagaia, tu tens que ter cuidado, ele dizia, tem uma frase, dentro da música ele diz, como me pedem para eu ter cuidado, se a polícia dispara para o povo sem cuidado, se o exército transporta o paiol sem cuidado, e mais crianças órfãs vão crescer sem cuidado, será que sou eu mesmo quem deve ter cuidado? Então, a outra frase que ele traz é: abaixo o pacifismo, vamos andar de cabeça erguida, nem que para isso tenhamos que sacrificar alguma vida. Isso não é um apelo à violência, mas algo que ele dizia é: se queres mudar a consequência, mude a causa. Então, ele sempre foi em prol de uma abordagem pacífica, de fazer manifestação, né? Mas acabava que o governo sempre partia para a via da violência. Houve uma revolta popular em 5 de fevereiro de 2008, em Maputo, em que as pessoas foram às ruas, quebraram coisas, e houve mesmo uma grande confusão pública. E a polícia chegou sempre com muita violência, né? E na mesma semana o Azagaia lança uma música que é Povo no Poder, algo que virou mesmo o seu lema. E nessa música ele meio que descreve, né, o que foi feito anteriormente nessa revolução. Mas ele é levado para a Procuradoria da República sobre a intimação de estar estimulando a revolta. E para sua defesa ele falou: olha, eu só descrevi um fato já acontecido, né? Então, ele temia pela vida dele também. Teve um momento, em 2014, que ele tensionou deixar a música em si, mas depois ele volta. Uma outra música importante, né, já indo para o fim, que é a Declaração de Paz. Houve um momento muito delicado, de outubro de 2013 a agosto de 2014, em que a Frelimo e a Renamo, né, que é a oposição, estavam numa instabilidade que poderia surgir a guerra de novo, né? Então ele pergunta: quanta gente vai fugir até paralisar o país? Toda a gente sabe que a guerra vai paralisar o país. Paremos o país agora, antes que morra mais civis. Então, nessa música, né, ele chama os políticos corruptos de vampiros.
e pergunta, né, até quando nós vamos pensar que os vampiros recusam sangue, porque esses próprios bichos não vivem do próprio sangue. Então ele tinha sempre essa abordagem combativa. Já chegou a ser preso por porte de suuma, no caso é a maconha, porém não estava com ele, estava com o seu parceiro no carro, mas ele também foi levado, mas depois libertado. Numa outra ocasião foi encontrado também com essa substância, mas ele usava para uso medicinal, porque ele sofria de epilepsia, e foi mesmo o que fez com que ele perdesse a vida. Tem uma outra música que ele traz, que é o lirismo do vândalo, né? Ele se coloca na voz do vândalo, e ele fala: eu me chamo de vândalo, como alguém me chamou, mas pode me chamar como quiser, sou doutor. Eu não tenho nome, não tenho identidade, e nem tenho certeza se sou gente de verdade. Então, ele se colocava sempre no lugar do vândalo, no lugar da pessoa que ia para as ruas, porque era necessário que alguém fizesse isso. Ele queria ser a voz do povo. E muita coisa pode ser falada sobre o Manas Zagaia, né? É uma perda irreparável. Ele dizia que Moçambique era a única nação do seu coração, mas acaba depois por também partilhar esse carinho, especialmente por Angola, né? Chegou a viajar até lá, e ele deixa um vazio enorme, né? Seu nome era Azagaia, né? Ou Edson da Luz, que é o seu nome, e ele era essa lança de arremesso. E dentro da sua própria música, né, ele traz muitas questões que nós abordamos aqui. Por exemplo, a pergunta como foi feita. Tem uma das músicas que se chama Cães de Raça. Ele aí trata 3 tipos de pessoas em Moçambique. Primeiro o próprio preto, depois o mulato e depois os estrangeiros, árabes, indianos. Então ele traz toda a dinâmica de cada um, quais são os preconceitos que cada um recebe, quais são os privilégios. Então ele criticava o colonialismo também. Uma das frases que ele trouxe é: expulsei o colono, mas nunca o colonialismo. Eu vi a merda e tapei, não puxei o autoclismo, né? E puxou o autoclismo, me refiro. Então é algo que o africano às vezes tende a deixar de lado. E uma das músicas, né, dele, né, que ele trazia para esse despertar, era: é mentira que tu és independente, que levas para frente o teu continente. É mentira, tu não quebraste a corrente, não passas de um escravo inconsciente. Então, ele traz essa abordagem, em que diz que o africano ele passa a importar tudo, até o próprio nome, né? E ele, como era Edson da Luz, que é até um nome mesmo, um nome português, ele, quando se chama de Azagaia, é mesmo uma tentativa desse resgate cultural. E eu vou trazer, né, duas poesias. Uma é mais uma reflexão sobre a própria vida dele. Outra é um poema, né, que eu intitulei de Acorde Negro, e é mesmo um diálogo com a obra do Azagaia e esse despertar que ele queria trazer para o seu próprio povo, né? Então, vou começar aqui com uma frase em Mbundo, né, que é da minha terra, que é: Omunu ndango wafa kami ondalo, ava vasilha vaiota. A pessoa que morre não extingue o fogo, os vivos continuam a servir-se dele. Então, o Edson da Luz, né, ele só era Mano Zagaia em vida, porque na morte deixou de ser Mano Zagaia e passou a ser Mano Zagaia. Eu explico. Tem a Zagaia árvore e a Zagaia lança, que é feita da madeira da árvore com o mesmo nome. Não que para alguns já não tivesse sido, mas foi na morte que o Mano Zagaia virou derradeiramente uma árvore, a matéria-prima para muitas lanças, para muitas vozes negras que se tornam armas, mais do que suficientes para que coloquem o povo no poder de uma forma mais rápida. E foi com simples armas, simples azagaias, que o colono começou a ser expulso de África. A matéria-prima zagaia não acaba, ela está em cada música escutada, e essa árvore dá sementes levadas para outros continentes, e esse evento é um exemplo patente. A frase povo no poder
foi patenteada depois da morte dele, mas também é nossa, porque foi um presente. Por que a morte vem tão cedo, né? Às vezes nós não entendemos, mas o Manas Agaya, né? Ele mata mais em morte do que em vida. Ele disse no álbum anterior ao Kubaliwa que se lhe dessem um míssil, ele aos corruptos apontaria. Mas ele próprio era melhor que o míssil. Era o Mazagaya, por mais humilde que em comparação o Mazagaya pareça. E quem sou eu, né, para sugerir uma alteração no álbum Babalazi? Mas se eu pudesse, eu sugeriria que no primeiro álbum dele ele dissesse: se me derem uma Mazagaya, eu aponto, ao invés de míssil. E sem saber, ele acabou atirando a ele próprio. Matou muitos, inspirou-nos e armou-nos e tornou-nos as agaias que hoje são lanças e amanhã serão árvores, que farão surgir outros manos azagaias que por sua vez também trarão outros manos azagaias. Prazer, eu sou o mano azagaia. Não terminando ainda, trazendo agora a influência que ele trouxe no poema que eu escrevi, é importante trazer um respaldo quando ele trazia essa música de intervenção rápida, algo que ele fazia da forma que a polícia fazia, mas para oprimir o povo. Então, deixa aqui pegar eu acho que os frutos, né, que alguém deixa são um grande exemplo do que a sua obra foi capaz de alcançar. Já terminando, né, vou terminar com esse poema. Tem uma música que ele fez com outro rapper chamado Valete, que também é bastante influente, em que o título se chama Espera. Então vou pegar aqui um trecho. À espera que o príncipe acorde a África adormecida, antes da fome, da cólera, malária e sida. À espera do próximo mártir suicida, imolar-se no Egito e provocar a Líbia. À espera que inspire o resto do continente e esse gesto consciente desperta a nossa gente e que te deixe desperto o suficiente para perceberes que o ocidente é chulo do teu presidente. À espera que não esperes mais porque está na hora. Acorde negro. Desse sono profundo e pesado, em que tens um sonho raso de um grande mar de rosas. Porque esse teu mar de rosas não nasce de um grande mar de sangue, não tem nenhuma gota, nem tua, nem do teu inimigo. E quando digo nem tua, me refiro ao sangue que não derramas, porque entregas o pescoço aos vampiros. Eles nem precisam fazer um serviço limpo. Quando digo sangue, não me refiro a ferir ou a ser ferido no sentido restrito. A tinta viva das veias negras não pintam bons quadros fora delas. Mas o opressor entende nesse sentido e age nesse sentido. E tu tens consentido. Sentido, porque tu és um soldado. Viraste um só com as correntes de pacifismo, de pseudo-mahatma gandhismo. Não sabes que isso te mata devagarinho. E se tu já não estivesses dormindo, eu diria que contas carneirinhos, enquanto eles contam rios de dinheiro. Não tem nada de mal em fazer das tripas coração, mas eu culmo no fazer do coração tripas. Nós não somos meio homens para estarmos satisfeitos com a metade. Eu não acredito em meio termos, em meio pão, em meio copo cheio, em meio sexo e em outros meios. Eu só acredito no total. 2 vezes estás a enganar-te. Se desdobras em 2 e chamas isso de criatividade. És destruído e não sabes. E o pior disso não é não saber e não querer saber. Essa é a calamidade. Por que tu queres essa corda que equilibra? Por que tu vendes a tua alma por uma nota que vale menos que um kwanzinha e essa nota nem existe? Então tu vendes por nada. Esqueceste que a corda rebenta do lado mais fraco. E a ironia é que essa corda não rebenta quando por ela tu és enforcado. A corda rebenta do lado mais fraco. Vou deixar as regras da língua portuguesa um pouco de lado. A corda rebenta do lado mais fraco. Porque tu és o mais forte. Apenas estás mais fraco. A corda rebenta do lado mais fraco. Eu não estou dizendo para que tu vires um homem-bomba. Em Angola nós temos metodologias nossas. Muandundu, muandundu, muandungue. A sabedoria reside na memória.
Se tu aprendesses a história, se perguntasses às mamás de Angola, se perguntasses aos anciãos, se entrasses no Ndjango, na casa de sabedoria, se não tivesses uma mente otilina, se tivesses uma mente otilambola, se não tivesses esse sobrenome branco, que é uma borracha que apaga a história da tua dinastia, se tu fosses um iniciado nos mistérios que a Mãe África ensina, lembrarias de um fato, lembrarias não de um homem-bomba, mas de um homem-banto, que foi buscar no Ndjango a sabedoria para livrar o povo de um homem bárbaro, de um canibal, um precursor dos corruptos africanos. Lembrarias do que foi dito para o homem-banto, Imba imba ovipa kesinha, eteke oyoka, uma realização fruto de um plano premeditado. O mundo cacovendo lamonho, ninguém é sepultado vivendo. O cuyomba, onhane, o cuava orela, ocho oiquata, da qual avele orela, cuyitela. Para caçar gaivotas é necessário mascarar-se de branco, para vencer é preciso vencer. Durma, negro, mas durma mesmo. Durma ao ponto de pensar em que morreste. Durma ao ponto de a ti próprio convenceres. Tenha um velório, seja sepultado na caverna que tinhas medo de entrar e vire aquilo que tinhas medo. Quando vier o forasteiro em busca do seu alimento, mate-o ali mesmo. Mas seculo, vou matá-lo como? Com essa lança com veneno, que vais colocar no lugar certo. Qual é o lugar certo? Tu saberás no momento. Qual será o momento? Depois do canto do galo negro. O cupequela congombe é pambavilho. Descansa-se de corpo, mas não de espírito. Olá, ruco, o rongela. São os conselhos que te dou. É noite. Ouço passos pesados, pois o caçador julga que sou presa fácil para saciar o seu gosto macabro. É noite. Ouço até o escorrer da água nos seus lábios. É noite. E eu vejo melhor do que veria se os meus olhos não tivessem fechados. Acorde, negro, desse sono raso e leve, em que tens um sonho profundo de um grande mar de rosas. Porque esse teu mar de rosas nascerá de um grande mar de sangue, de inúmeras gotas. Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de mim, vampiros, os vampiros. Até quando tu e eu vamos deixar que os vampiros suguem o nosso sangue para alimentarem esse vírus, essa sede de poder que só se mata com tiros, mas 16 anos nosso sangue vai abrir rios. Até quando vamos deixar que os vampiros recusem sangue? Repito, corrijo. Até quando vamos pensar que os vampiros recusam o sangue? Esquecemos que esses bichos não vivem do próprio sangue? Nessa poesia, trago o exemplo de um africano que recebe a sabedoria para livrar o povo de um canibal que tinha invadido uma pequena vila. E para virar o feitiço contra o feiticeiro, é aconselhado que ele finja-se de morto, tenha esse velório, seja sepultado. E aí o canibal vai à caverna e quando vai para pegar a sua comida, aí esse herói levanta e mata o opressor. Eu creio que o Azagaia, né, essa é uma história que eu aprendi do meu próprio povo, do Ambo. Ele chega a ser esse ancião que pega esse jovem, traz essa chamada de atenção, dizendo que ele está dormindo, por isso que ele tenta acordar ele, né? Dizendo que esse mar de rosas dele não nasce de um grande mar de sangue. E no final, ele aconselha o próprio negro que ele aconselhou, disse que aconselhou a acordar para que ele dormisse. Mas esse é um dormir que traz uma estratégia. Pode ser por uma ação em que não vamos trabalhar nesse dia,
ficamos em casa para o país parar, como a Zagaia aconselhou, ou mesmo através de uma invasão das ruas, nunca apelando direto para a violência, algo que ele não fazia, mas esse vândalo, né, que o Mano Zagaia traz, é alguém que perde a sua identidade e assume essa identidade de vândalo justamente por estar cansado da opressão. Então, Mano Zagaia foi isso. Foi alguém que quis despertar o povo negro, não só dizendo, o colonialismo acabou, então está tudo bem. Então, ele tocava na ferida do povo, falava dos corruptos, dizia que os partidos eram somente de fachada, em que todos estavam juntos. Então, Mano Zagaia foi uma grande voz no continente africano, da diáspora, e na diáspora também. E ele teve essa influência na minha vida, de me acordar, né? E, claro, para não ser sempre uma cópia, nós tentamos agregar histórias que nós aprendemos no nosso próprio país. Então, Mano Zagaia teve essa voz, teve esse papel, e eu espero que, de alguma forma, ele também traga isso ao Brasil. Da mesma forma que o Gabriel Pensador influenciou o Mano Zagaia, né, com aquela música, e que haja essa troca cultural. E aproveito para terminar para agradecer ao Agostinho Muto por ter feito a ponte. É alguém que está muito mais ativo que eu aqui na diáspora. Já fui algumas vezes algumas manifestações, mas ele é esse ancião que procura jovens para despertar. Então é algo muito louvável. Levanta a sua mão, por favor. Sim, levanta a sua mão. Então, agradeço imenso. É isso.